Bom dia, senhoras e senhores, meus pequenos monstrinhos. Vamos ver o que tem para hoje. Olha lá, no Mar Vermelho teve ataque de drone aos navios cargueiros, principalmente da parte de petróleo. Isso está trazendo volatilidade para o petróleo, tá certo? Os navios cargueiros eles estão evitando a região. Na esteira interna, a gente tem a divulgação da segunda prévia da carteira do Ibovespa. É só ir lá na B3, você consegue ver isso aqui, tá certo? E o legal é que Casas Bahia está voltando para a carteira na segunda prévia do Ibovespa. Para quem gosta, né, de arriscar ali, ela não está saindo da carteira, tá bom? Teve também a aprovação da reforma tributária, que está tramitando, isso pode trazer uma certa volatilidade, tá? É, Gráfico, petróleo. Petróleo sobe 0,27, está com 77 dólares o barril por conta desse evento que a gente viu na notícia. Tá? Ele faz um preço de fechamento de reversão no semanal. O diário dele mostra, e vamos dar uma olhada com as marcações, né? Ele já fez um 61, ele pode querer, né, o preço pode querer voltar aqui no 79, mais ou menos, no 80. Ele está fazendo um market shift structure, ele precisa fazer um displacement nesse caso, porém, um displacement já vai bater no alvo aqui, né? Ele está enfrentando o fundo anterior. Por hora está distribuindo para baixo. S&P no 0 a 0, tá certo? Vamos olhar o semanal do S&P, como é que fechou a semana e a abertura, né? Veja a distância que ele abriu da máxima da semana anterior, da penúltima semana, né? Então, ele está deixando um belo fair value gap, ele atacou esse buy side liquidity aqui, eu vou deixar ele aqui ainda, porque ele é o fechamento do fair value gap anterior. Sugestão de ataque à máxima da semana passada, mais fechamento de fair value gap. Então, provavelmente ele pode fazer um spring aí, um sweep, fazer um falso rompimento e voltar para fazer balanceamento. Vamos olhar o diário, como é que está. Por enquanto, lateral, né? Ele deixou um doji no dia 15 e agora está trabalhando lateral. Veja o tamanho desse gap de barra que ele deixa e provavelmente venha fechar, né? Tem alvo para cima ainda, tá certo? Minério caiu 1,6, caiu bastante. Preocupações na China, né? O governo chinês ele tinha anunciado alguns incentivos, mas está demorando para poder liberar. Aqui, Brasil, Ibov semanal, sugestão de ataque por esse fechamento. Olha o fechamento da semana passada em relação à semana anterior. Ele sugere ataque à máxima, tá certo? Isso no semanal. Porém, o que a gente tem que prestar atenção em relação a essa formação? Primeiro, máxima da semana anterior. Por quê? Porque aqui, na abertura que nós vamos ter hoje, para que não haja fair value gap, para que não haja uma relação de distanciamento entre barras, né, um gap de barra, ele precisa voltar e fechar esse gap, tá certo? Então a gente tem que observar a máxima da semana, a máxima da semana retrasada e a mínima, tá certo? Por quê? Ele já fez buy side liquidity, ele já trabalhou a máxima histórica e, se a gente olhar para o diário agora, né, sexta-feira ele faz um preço de fechamento de reversão depois de atacar a máxima, tá certo? Então, para hoje, se você olhar para o diário, ele tem o viés para atacar a mínima por conta desse fechamento, tá? E aí sim a gente olha para este fair value gap. Ele pode trabalhar entre esse swing low aqui, tá certo? O Ibov, eu estou falando, né, nessa semana, entre esse swing low, que não é fundo, o fundo está aqui abaixo, né? E um provável swing high que ele vai montar aqui para poder rebalancear. Cuidado com lateralidade, sempre ele faz as manipulações no início da semana. Então, vamos olhar. O viés macro está sugerindo que venha fazer ataque à mínima, tá certo? O índice, mesma coisa, né? O índice semanal, a gente presta atenção na máxima
da semana retrasada, mínima dessa semana e máxima. Sugestão semanal é ataque à máxima, ou seja, esta semana ainda, semana pré-natal, pode ser que a gente tenha uma manipulação de ataque à máxima desse semanal. Se você olhar para o diário não, né? O diário ele já tem outside bar em topo e ele já entrou dentro da mitigação do Fair Value Gap. Ele pode sofrer aqui nesse topo anterior, assim como nessa máxima do dia 12. Tudo bem? Então, qual é o viés aqui? Ataque à mínima. Beleza? A gente se vê na sala, mais ou menos 9h30, 9h40. Segura a ansiedade. E daqui a pouquinho eu vou mandar outro vídeo em relação a qual é o comportamento que a gente precisa estabelecer dentro da sala para que a gente não tenha problemas, né? Para a gente otimizar o valor da sala e não se matar, tá bom? Fiquem com Deus aí. Excelente pregão a todos. Tchau, tchau.